de 15 pontos, e 29% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta, número semelhante ao percentual apurado há 2 meses. A pesquisa foi feita entre os dias 5 e 8 de junho e ouviu 2.004 brasileiros de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O presidente Donald Trump anunciou que fará um novo ataque contra o Irã na noite de hoje. Ele também disse que pretende assumir o controle do petróleo e do gás da República Islâmica. Em uma postagem na rede social Truth Social, o líder americano afirmou que deve repetir no Irã o que fez na Venezuela. E as atividades humanas elevaram no ano passado o aquecimento global para 1,3 grau acima dos níveis pré-industriais. O planeta deve ultrapassar o limite crítico de 1,5 grau em torno de 2030, se as emissões de gases do efeito estufa forem mantidas no patamar atual. A informação faz parte da nova edição da iniciativa científica Indicadores Globais de Mudança Climática. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 5 minutos, grande abraço, excelente quinta-feira, 11 de junho de 2026, seja bem-vindo ao CBN Esportes. Pós-vitória do New York Knicks na NBA, a maior virada da história das finais da NBA. Nova York em êxtase, até porque hoje também começa oficialmente a Copa do Mundo. E claro que a CBN vai acompanhar hoje o pontapé inicial a partir das 4 horas da tarde. Muita Copa do Mundo, muitas informações a partir de agora no CBN Esportes. Seleção brasileira, 3 dias da estreia da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti começa a esboçar o time para enfrentar o Marrocos. No treino de ontem, o técnico mesclou titulares e reservas, mas deu indícios da equipe que deve começar a partida no sábado. Ainda restam 2 treinos, mas o Ancelotti deve confirmar o time, provavelmente com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Rumo ao Hexa Brasil, e agora destaque da Ponte Preta com um treinador novo. Um abraço, bom dia pra você, Lupe. Oi, Júlio, um abraço pra você, um abraço pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira em ritmo de Copa do Mundo. Aliás, falando em Copa do Mundo, a Ponte Preta tem um novo treinador, só falta o anúncio oficial. Márcio Zanardi, 47 anos, que estava no Figueirense e já passou por Goiás, Botafogo de Ribeirão Preto, São Bernardo, é aguardado hoje em Campinas. O treinador chegou a um acordo com a diretoria ontem no final da tarde e deve fazer a estreia contra o Juventude, domingo, às 11 horas da manhã, em Caxias do Sul. Se for confirmado, Zanardi tem um baita de um problema para resolver, porque a Ponte tem 3 jogadores suspensos para a partida. NBA, emoção é o que não falta nas finais. Em uma partida que parecia caminhar para a vitória do San Antonio Spurs, o New York Knicks buscou uma reação espetacular no último quarto e venceu por 107-106. A equipe nova-iorquina, que chegou a estar 29 pontos atrás, abriu 3-1 na série e ficou a uma vitória do título. O jogo 5 será neste sábado, no Texas, às 9h30 da noite. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak.
O nome do técnico Abel Ferreira está entre os cogitados para assumir o Fulham da Inglaterra. Apesar da especulação envolvendo o comandante português, o Palmeiras se diz tranquilo em relação à continuidade do treinador. Depois de avanços nos últimos dias, o São Paulo viu as negociações para as chegadas do zagueiro Domingos Duarte e do atacante Vitor Sá serem travadas, enquanto o Corinthians vive dilema semelhante na questão da renovação de vínculo com o atacante Memphis Depay. LBF em um jogo marcado por reviravoltas. O Campinas venceu o Mesquita por 90-69 na noite de ontem no Ginásio Tênis Clube. E, cara, foi um jogo de viradas mesmo, hein? 3 viradas durante o jogo. Com o resultado, a equipe campineira fechou a primeira fase na vice-liderança com 33 pontos. Os dois times voltam a se enfrentar nas quartas de final em uma série melhor de 3. A Liga ainda vai definir datas e horários dos playoffs. Sábado tem Guarani às 11 horas da noite contra o Caxias. O destaque do Bugre, Antônio Lupi. 11 horas da manhã, Júlio Nascimento. Eu falei o quê? 11 horas da noite. Não, porque 11 horas da noite é a Copa do Mundo. É isso aí, garotinho. Amanhã. Guarani, 11 horas da manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ingressos já à venda. Expectativa de um bom público lá no Brinco de Ouro. Até porque o Guarani é o líder e vai enfrentar um adversário direto, o Caxias, que hoje ocupa a 5ª colocação. Semana longa de preparação. O Hélio Cizenando fez alguns testes, mas tudo indica que a formação inicial deve ser a mesma que entrou em campo na goleada contra o Amazonas por 5-0. Série B do Campeonato Brasileiro, 3 jogos fecharam a 10ª rodada ontem à noite. O Ceará venceu o Avaí por 2-1, o Novo Horizontino goleou o Goiás na Serrinha por 4-0 e Sport e Atlético empataram em 1-1 na Ilha do Retiro. E agora a central do Chaib, hein? O que é que você nos traz? Já é Copa, Fábio Chaib, bom dia pra você. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Em clima de Copa do Mundo, ontem amistosos envolvendo seleções que disputarão o Mundial. Jogando em Leiria, Portugal venceu a Nigéria por 2-1 na despedida dos portugueses da terra lusitana antes do Mundial. Portugal está no grupo K junto com Colômbia, Congo e Uzbequistão. Já a Inglaterra venceu a Costa Rica por 3-0 ontem também. E a Inglaterra está no grupo L junto com Croácia, Gana e Panamá. Boa, Fábio Chaib. O que não faz a Copa do Mundo, né? Fica todo mundo maluco, essa que é a verdade. Carlão de Freitas, bom dia pra você, Carlão. Chegou a hora, a espera acabou. Chegou, Julião, chegou. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. A gente já tá aqui todo mundo ansioso, contando os minutos pra estreia, né? Tudo bem que não são jogos assim, né, de seleções tradicionais, mas claro, é uma abertura de Copa e esta quinta-feira promete bastante. E a Ponte, né, ontem anunciando aí o novo treino, não oficializou, mas Márcio Zanardi vai comandar a Macaca nos próximos meses, né, assim o torcedor espera. Pela situação financeira, eu creio que o Zanardi acho que pegou aí algum dinheirinho, alguma luvinha, porque na situação em que a Ponte se encontra, seria quase que impossível a Ponte conseguir acertar com um novo profissional. Mas que o Zanardi tenha resiliência, que ele tenha aí, né, muita cabeça no lugar, porque não vai ser fácil conduzir a Macaca à permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, são os destaques aqui do nosso programa. Você pode mandar a sua mensagem, a sua participação pra gente, 99186-9070, 99186-9070. Fique à vontade para interagir aqui com o CBN Esportes, que tem trabalhos técnicos de Vomir Bortoleto, comando de stream com Samela Jeep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Os consumidores da indústria de alimentos e bebidas estão cada vez mais exigentes em busca de produtos inovadores, funcionais e alinhados a novas tendências. Para apoiar esse movimento, a Tetra Pak oferece um ambiente em que as ideias podem sair do papel. Em seu centro de inovação ao cliente em Montemor, empresas podem explorar tendências, testar conceitos e direcionar o desenvolvimento de novos produtos com mais assertividade. Para saber mais sobre a atuação de ponta a ponta da Tetra Pak, acesse www.tetrapak.com.br.
Volkswagen Germânica apresenta oferta especial da mega operação de vendas Volks Vale Mais. Nivus Highline de 173.290 por R$143.290. Com seu usado na troca ou taxa 0% em 30 vezes. E T-Cross Seleção de 129.990 por R$125.990. Mais taxa 0% em 18 vezes. Não perca tempo. Visite uma Volkswagen Germânica e aproveite essas condições especiais. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Volkswagen. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! Palpite premiado CBN. Mostre que você entende tudo de futebol e dê o seu palpite para os Jogos do Brasil, no maior campeonato do mundo. No dia anterior a cada partida, envie seu palpite para o WhatsApp da CBN Campinas durante o Arena CBN, após o comando dos comentaristas. Acertou o resultado? Você concorre a um prêmio incrível. Sintonize na CBN e participe. Palpite premiado CBN. Oferecimento. Empório da Carne Ramalho. Tradição, qualidade e o sabor da vitória. É hora de mudar para o futuro. Aproveite as condições exclusivas da Dili Itavema com taxa zero em diversos modelos. X2 a partir de R$ 123.800 com Wallbox grátis. X5 com Wallbox cortesia ou 1 ano de recarga grátis e a primeira parcela por nossa conta. E conheça o novo X5 EMAI híbrido que entrega o melhor de dois mundos. Desempenho e eletrificação com versões com saldo em 36 vezes. Dili Itavema, sua concessionária Dili em Campinas. Telefone 1920381515. Desacelere, seu bem maior é a vida. 11h15, Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central de Campinas e lembrando para os nossos ouvintes que ainda tem um bloqueio na Rua Barão de Jaguara, no trecho da Moraes Salles até a Rua Ferreira Penteado, por conta ali de uma obra emergencial que está acontecendo no trecho. Dá para seguir também pela Rua Lusitana e ainda pela Irmã Serafina, apesar do trânsito intenso na passagem já pela Praça Carlos Gomes. Falando também para quem utiliza a região do Cambuí, a Júlio de Mesquita tem movimentação maior, chegada já para Benjamin Constant e na Coronel Quirino, principalmente no acesso para Moraes Salles, região também do Laurão. Lembrando também para os nossos ouvintes, Júlio, que ainda tem uma operação de trânsito na rodovia dos Bandeirantes, para quem vai em direção da capital paulista. Durante a noite aconteceu um acidente entre dois caminhões na altura do quilômetro 78 e ainda tem lentidão. Então, no sentido capital, atenção, você que utiliza a Bandeirantes, pelo menos 1 quilômetro de lentidão um pouco antes da Miguel Melhado Campos. Aqui no trecho de Campinas, a rodovia Anhanguera até tem condição melhor, mas atenção mais à frente, lentidão na passagem por Jundiaí. A Bandeirantes também tem excesso de veículos em Jundiaí para seguir em direção da capital paulista. Atenção também pelo trecho. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h16. O Feirão BV entrou em campo. Conquiste seu veículo com o banco campeão no assunto. Simule em bv.com.br. Sujeito à análise. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. A Tetra Pak acaba de reinaugurar o seu centro de inovação ao cliente em Montemor. Em um local dedicado a explorar tendências, os fabricantes de alimentos e bebidas podem transformar ideias em produtos. Nesse espaço de desenvolvimento de produtos e excelência de processos, as ideias podem sair do papel para atender consumidores cada vez mais exigentes. Para saber mais sobre a atuação de ponta a ponta da Tetra Pak, acesse www.tetrapak.com.br. A GWM Germânica chegou para encerrar a era das escolhas óbvias. Não é sobre um carro novo, é sobre o padrão de tecnologia e performance que o mercado nunca viu. Imagine um carro que não apenas te leva, mas te entende, que antecipa seus movimentos e redefine o que você conhece por potência. O futuro é agora. Venha para a GWM Germânica e aproveite. Taxa zero com supervalorização do seu seminovo. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Você já conhece o Senhor Costela Leonor? A melhor costela da cidade. Brisket Angus e Cupim Premium esperam por você. Retirada e delivery nos finais de semana. Siga nosso Instagram e aproveite o mês da Copa.
Fastback TF 200 2026 0 km a partir de 109.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 37722000. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 18 minutos. Mandar um abraço aqui pro Renato Alves. O que vocês acharam na opinião polêmica do Steven Gerrard? Ele disse que os 4 melhores... Essa foi... Ele deu uma ontem do Carambã, né, Luffy? Os semifinalistas da Copa serão os 4 melhores do mundo. Ele tá sem criatividade nesses últimos. Tem expectativa pra Copa, aí ele manda a mesma no Arena e no CBN Sport. O Nilson tá mandando aqui, ó, África 2-1 e República Tchequia 2-1. Cara, eu fui no bolão aqui da firma, México 2-0. A África do Sul tá muito mal defensivamente, então fica a dica aí pra galera que tá no bolão. E Coreia e Tchequia, acho que teremos gols dos dois lados. Mas promete é mais imprevisível. Jogos, né? Esse é muito imprevisível. Como que você vai... Porque a Coreia vem de 2 goleadas, né? Sofridas. Sim. Mas a República Tcheca também não é uma grande seleção, como foi em 2006, por exemplo, né? Sim. Onde tinha Nossa, 2006 chegou... Nedved, Rosic, quem mais? Nossa, Nedved. Como é que chamava aquele centroavante, né? O gigantesco Kohler? Lembra? O careca? Eu lembro do Peter Crouch. Peter Crouch é inglês. Mas ele era grande, né? Grande. Nossa, Nedved. Ele chegou aí pra Copa, né, o Peter Cech? O Crouch foi. Não, o da Alemanha, o da Inglaterra, o grandão. Que jogou foi, no né? Chelsea, foi. Agora ele fazia alguma só de cabeça, que era ruim de bola, né? Nossa, o Crouch? Não. O Cech é o goleiro. Não, Peter Cech é o que usa capacete. Peter Crouch. Grandão. Peter Crouch. Horroroso. Peter Crouch. Horroroso. Que o Galvão chamava de salsichão. Isso, esse mesmo. O Vinícius Júlio, no dia que perdeu, você não apareceu e agora me começa com Nova York, sacanagem com o pobre torcedor dos Spurs, mas vamos virar ainda. Bom programa a todos, manda aqui o Vinícius. Valeu, Vini. O Vinícius tem a impressão que torce pra sempre o que perde, né? Mas ele é São Paulino, né? Então, tá perdendo. Não, mas ele já viu muitas glórias. Não, no momento eu tô falando. Na Fórmula 1, eu acho que ele é McLaren, cara, se eu não me engano. Mas me corrige aí, Vini, se você é McLaren ou ferrarista. Aliás, foi 100º, né? Não, 1000º GP da McLaren, né? Exatamente. Monte Carlo. Bom dia, senhores. Uma vez que é consenso que a seleção brasileira vai precisar de entrosamento e crescimento durante a competição, o correto seria uma escalação mais fechada, né? Não se expondo tanto. Seleção fechadinha, conforme vai pegando segurança, vai tomando forma. O Ney, grande Ivanei do Jardim Nova Europa. Eu acho, Ney, que o Brasil vai jogar, né, Fábio, conforme o adversário. Acho que ele não vai com uma formação pronta, não. E acho que a entrada do Paquetá é justamente para ter um pouquinho mais de segurança no meio, né? Eu acho que o Ancelotti já tem como característica isso, né? Até nos clubes em que dirigiu, né? O próprio Real Madrid também, o próprio Chelsea, alguns outros times lá da Inglaterra também. Ele tem como característica, né? Acabar se defendendo antes para sair no contra-ataque na velocidade, né? Principalmente com o Vini Júnior, com o próprio Rafinha também. E agora foi obrigado, entre aspas, né? Acabou sendo uma solução para ele. Colocar o Danilo no lugar do Wesley. O Danilo já tem essa característica também de defensor. Vai acabar sendo mais um zagueiro ali. Eu creio também que o Alexandre deve ser também, não deve passar muito do meio campo, vai ser outro jogador que vai defender bastante. E os jogadores de ataque saindo na velocidade. É esse esquema que o Ancelotti já fez na seleção brasileira e também nos times em que passou. Lembrando que o Ancelotti tem apenas 12 jogos à frente da seleção brasileira. É um dos técnicos a chegar na Copa do Mundo com o menor número de jogos realizados à frente da seleção. Ô, Júlio, você sabe que outro dia nós estávamos falando aí sobre a ausência de um lateral direito, e aí você até disse, né, que é uma tendência no futebol europeu, e aí coincidiu de eu acompanhar aquela entrevista do Belletti no Charla, e o Belletti, ele é o técnico hoje do Sub-19, da base lá do Barcelona, e com muita moral, aliás. E calhou de entrar nesse assunto, cara. E ele falou que hoje, realmente, além de ser uma tendência no futebol europeu, algo já... Não é nem tendência, é algo já costumeiro. Aquele time de 2006 do Barcelona, o Belletti falou que em alguns momentos o Rijkaard fazia isso também. Né? Uma espécie de, ao invés de ser um lateral de ofício, ele montava o Barcelona em algumas ocasiões
como um lateral defensor. Tanto que na final contra o Arsenal, o Belletti, por ser um lateral, ele fica no banco de reservas. Ele não começa a partida justamente porque o Rijkaard, na ocasião, ele pensou em fazer isso até para neutralizar o lendário que você ama, Thierry Henry. Ai, ai, ai. Grande Thierry Daniel Henry. Bom, a galera aqui, ó, Felipe e a Sandra, diretamente de Hortolândia, ouvindo aqui, ó, eu tô errado mesmo, Lupe. Meu time tá falido no Brasileiro. Certo. São Paulo. É o meu time que perde nas bolas decisivas, o Spurs da NBA. Na Fórmula 1 não tem uma equipe favorita não, mas é uma leve queda pela Ferrari também não tá bem. Então a sua impressão estava certa. Falar Williams. Aí, pelo amor de Deus. Bom dia, amigos da CBN, assistam um desenho animado Por Água Abaixo, que aparece um relógio de parede com o Peter Crouch tentando dar um voleio. As pernas são um ponteiro do relógio, é hilário. Abraço, JP de Moraes, mandando aqui. Cara, o Peter Crouch era engraçado, cara. E ele fez gols importantes pelo Liverpool, principalmente, né? Pela própria seleção da Inglaterra. Por muito tempo o Crouch foi o artilheiro do campeonato. Bom, o que temos agora pela frente, Carão de Freitas? Vamos falar de Copa do Mundo? Vamos falar de Copa do Mundo. Porque hoje tem a abertura da Copa do Mundo, tem o duelo entre México e África do Sul, lá no Estádio Azteca. E o nosso representante da CBN, Leonardo Dai, tá acompanhando tudo de perto e traz um pouco mais esse clima de Copa do Mundo que hoje começa de vez lá no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Chegou o dia do início da maior Copa do Mundo de todos os tempos, hoje com 2 jogos, né? Tem México e África do Sul jogando às 4 horas da tarde pelo grupo A, mesmo grupo que vai ter o jogo entre República Tcheca e Coreia do Sul a partir das 11 da noite, 10 da noite daqui, né? 11 da noite no horário de Brasília, nessa primeira rodada também do grupo A. Sabe que tem a curiosidade, né? Que México e África do Sul vai ser o primeiro jogo da história a se repetir em 2 aberturas de Copa do Mundo diferentes, né? Esses times se enfrentaram em 2010 na África do Sul, na abertura do Mundial Sul-Africano, com um empate em 1-1, né? E agora vão se enfrentar em 2026 no México, que é o primeiro país a receber 3 Copas do Mundo diferentes. O Estádio Azteca vai ser o primeiro local, né, a receber 3 jogos de Copa do Mundo diferentes, algo que vai acontecer também no estádio de Guadalajara, né, o Jalisco, onde o Brasil jogou inclusive em 70 e em 86 e que vai estar também nessa Copa de 2026. E aí, esse primeiro dia de Copa, acho que ele já mostra um pouco como vai ser essa Copa do Mundo no aspecto técnico, né? Porque já tem um jogo muito legal de ver, que é o México e África do Sul, para além de ser a abertura da Copa, que todo mundo quer ver, claro, né? Mas assim, tecnicamente mesmo é um jogo bem legal, porque os 2 times jogam para frente, os 2 times são interessantes, os 2 times têm bons jogadores. A África do Sul tem como base aí o Mamelodi Sundowns, né? Que fez uma campanha legal na Copa do Mundo de Clubes do ano passado. O México tem um dos jogadores mais velhos da Copa, que é o Ochoa, e o jogador mais jovem da Copa, que é o Gilberto Mora, os 2 no banco de reservas possivelmente, mas ainda assim é um dado legal para a gente ver aí esse gap geracional que é na seleção mexicana. Então é um jogo bem interessante. E aí às 10 da noite tem República Tcheca e Coreia do Sul, às 11 da noite, perdão, ainda estou confuso aqui. É República Tcheca e Coreia do Sul às 11 da noite, e aí já é um jogo assim que para assistir tem que gostar muito de Copa do Mundo, porque os 2 times não têm jogado bem. A Coreia do Sul ataca muito e defende muito mal. A República Tcheca tem um jogo mais rústico, assim, de ataque só de vez em quando, bola parada, trombada, jogo aéreo e tal. Então aí eu já não garanto um jogo tão interessante de se ver quanto o México e a África do Sul. Muito bem, tá? Então, o Leonardo Dai, expectativas então para as 4 horas da tarde com transmissão da CBN, a bola rolando finalmente. E agora, cara, o clima de Copa, ainda mais com a quantidade, né, maior de jogos, cara, tudo que é jogo a gente vai colocar pra assistir, né? Vai ter que colocar. Não é assim, você fica empolgado pra México e África do Sul. Não. Não mas, são. Os jogos de hoje não são jogos empolgantes, mas é Copa do Mundo, né? Se esses jogos fossem amistosos, não chamariam tanta atenção. Mas por ser Copa do Mundo, eu acho que vai gerar aí, né, muita repercussão, principalmente a estreia, né, envolvendo os donos da casa, o México contra a África do Sul. Coincidência ou não, 2010, né? A Copa ela é inaugurada com este duelo, acho, ou teve esse duelo em 2010. Gol do Tchabalala. Golaço, né? Lembra que ele fez a comemoração da motinha? Falam que agora é o jogo da volta, né? Foi um golaço e agora tem essa
esse tira-teima, e também às 11, né? Às 11h30, esse Coreia do Sul e República Tcheca. Ah, começou, né? Esse jogo é 11h30. Pra quem? 11h30, velho. E aí? 11 horas. Dá pra encarar? 11 horas. Amanhã é sexta, velho. Não, é 11 horas. 11 horas. 11 horas. Pô, mas... Não, 11h30 é meia hora de jogo já dá pra dormir bem, Dá uma assim, confirmada. Vai terminar uma hora Dá O uma Fábio tá confirmada. falando que é 11, eu confio 11. nele. Então fechou. Amanhã... 11 horas. Amanhã eu posso Pra jogar quem- da tarde, que eu tô fora, viu? Inclusive. Beleza. Mas vocês têm Pra que... quem acompanhou... Vamos falar de Brasil agora? Pra quem acompanhou... Pra quem acompanhou ontem Sport Atlético pela Série B, México e África do Sul é uma final de Champions praticamente, né? Pra acompanhar na Copa do Mundo. Eu prefiro a Série B. Não, Lu, para, não precisa também ser toda hora. 4x0 pro pro futebol Novo alternativo. Horizontino Pô, é Copa na do Mundo, Serrinha. velho. Para, tá parecendo Cara do Scheibe. céu, o Lupe tocou nesse assunto, não é nem pra Eu? agora, mas, cara, como a galera tá brincando de esconde-esconde na Série B, né, velho? Isso é verdade. Nossa, como que chama o nosso glorioso Adson? Glorioso, Adson presidente Batista, do Atlético presidente Goianiense. do Atlético. Ele tem umas opiniões impopulares e polêmicas, mas nesse assunto ele foi bem, cara. A Série B está sendo muito maltratada. A Série B em outros carnavais, ela era considerada assim, um grande campeonato. E hoje ela está às escondidas, às escuras, né, infelizmente. Bom dia, o Brasil vai calar todos os corneteiros, vai ser a melhor Copa do século e o Hexa vem. Enquanto isso, a seleção campineira vai dar um show no sábado. É o Tsunami do Ouro Verde. Mandando aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente fala inclusive do Guarani, que vai jogar no sabadão. A Ponte joga no domingo. Os dois jogos às 11 da manhã, hein? Então os dois times jogando aí pela manhã. E Tigrão já falava lá na nossa Corvan Bandeirantes que é o duelo cidade contra cidade, né? Contra cidade. Porque tem Guarani e Caxias no sábado, pela Série C, e no domingo tem Ponte Preta e Juventude, ou seja, é o duelo Campinas contra Caxias do Sul. Vocês tinham parado pra pensar nisso? Não tinha parado pra pensar, Antônio. Pois é, mais um confronto cidade contra cidade. Quem é um pouquinho mais Conhece Caxias antigo... do Sul? Conheço. A gelada, Fui lá uma Caxias? vez, fui no Alfredo Jaconi, inclusive. Foi num jogo, o Carlão vai lembrar. A Ponte venceu por 1x0 Juventude, gol de Roberto, mancando, lembra? é. E aí o que aconteceu? Acho que eu já contei essa história Atacante aqui. das moedinhas? Isso, Juventude caiu esse ano. Mas pode na audiência rotativa do Na rádio. audiência rotativa do rádio. E aí naquele protesto de jogar moeda no gramado para chamar os jogadores de mercenários, a torcida do Juventude começou a lançar moedas no gramado. E eu, perdido naquele momento, não sabia o que tinha que ser feito, eu acabei pegando as moedas do gramado e saí com R$7 e o refrigerante foi na conta da torcida do Papo. Fui bem nessa, né? Não deu pra pagar a janta R$7 toda, né? hoje, uns 3, 4 pãezinhos? Por aí. Por aí, né? É, por aí. Tá Mas caro foi. O pessoal reclamou, mas eu saí no lucro nessa brincadeira lá em Caxias do Sul. Então é isso. Tinha um programa, né? Que tinha o Cidades contra Cidades. Era né? no Silvio Santos, né? Cidade contra cidade. O Valdemir Gomes fala que Campinas perdeu pra Mogi Guaçu, né? Aqui em Aí não pode, né? Pô, mas quem Mogi Guaçu, organizava velho. era Lombardi. Isso. Salvador Lombardi. Salvador Lombardi Não Neto. ganha de Mogi Guaçu, vamos ganhar de quem, velho? Não. Mas Tava no tinha que dia fazer? inspirado, né? O que tinha que fazer nesse dia? Eram vários desafios. né? Perguntas e respostas. Pô, Perguntas gente, e respostas. Mogi Guaçu, terra da nossa Yasmin Castro aqui. Isso. Do G1. Mas não dá, pô. 11h31, daqui a pouco a gente volta trazendo informações. Aliás, grande abraço pra Mogi Guaçu, porque a rádio chega lá, hein? Guarani e Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de junho de 2026. A convocação de Neymar tem a aprovação de 53% dos entrevistados numa pesquisa Genial Quest. O número subiu 6 pontos percentuais em relação ao levantamento divulgado em abril. Já a parcela que não apoia a presença do jogador na seleção brasileira recuou de 45% para 38%. Ao todo, 9% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi feita entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 brasileiros de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
A chegada do El Niño foi confirmada pela Agência Climática dos Estados Unidos. A dúvida agora é se o fenômeno terá força recorde. O El Niño nasce do aquecimento anormal das águas do Pacífico e pode alterar o padrão de chuva e calor em diferentes partes do mundo. No Brasil, os efeitos costumam incluir mais chuvas no sul, risco de seca no norte e no nordeste e temperaturas mais altas em variadas regiões. 2 anos após as enchentes que destruíram cidades gaúchas, o estado ainda não deu início às obras dos sistemas de proteção contra as cheias previstas pelo governo local e entregou menos de 10% das casas prometidas a moradores das áreas de risco, segundo o jornal O Globo. O Rio Grande do Sul vive a expectativa de enfrentar os efeitos do Super El Niño, que pode ser o mais intenso em 140 anos e provocar temporais. No horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Há caminhos que mudam a nossa história e na Mini Germânica transformamos cada trajeto em um momento único de sofisticação e liberdade. Mais que um ícone de design, um Mini é a expressão da sua personalidade. Venha redescobrir o prazer de dirigir e encontre o modelo que combina com o seu próximo passo. Visite nossas lojas em Sorocaba, na Avenida Antônio Bardella, 1600. Em Campinas, na Avenida José Bonifácio, 3140. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, agora são 11 horas e 35 minutos. Daqui a pouco eu vou voltar aqui no WhatsApp, viu, galera? Vocês estão mandando mensagens aí. Um abraço aí para Alexandre, do Vila P. Tá mandando mensagem aqui. Lupe Mercenário, aproveitador da ocasião. Manda aqui o... mas eu tava indo embora, as moedas estavam lá, o que eu vou fazer? Eu não fez nada. Eu não peguei, tava lá, os caras jogaram. Se você tá andando na rua aqui, você acha lá 50 centavos, você não viu de quem é. Se você tá precisando, ué. O César Paiva é seu pai, Rafael? Rafael Paiva, nosso estagiário aqui do GE, está com a gente aqui acompanhando os estúdios. E o pai dele, César Paiva. Quem será que sai na frente hoje nos jogos da Copa? Eu chutaria México. E o jogo da Tcheca e da Coreia, não tenho a menor ideia, viu, Cezão? E como está a expectativa de vocês em relação ao Brasil? Em relação ao Brasil, Júlio, eu acho que o primeiro jogo é bem complicado. Porém, o Brasil, se conseguir aí uma imposição, eu acho que dá para conseguir um bom resultado. Creio que na primeira fase, né, como eu disse, apesar desse jogo mais difícil contra Marrocos, eu acho que o Brasil consegue aí resultados importantes nas 2 últimas rodadas. E aí mata, né, velho? Não sei, venha quem vier ali. Holanda, mais complicado. Um Japão, pelo menos é uma tendência, né? Aí é mata-mata. E eu espero que o Brasil consiga se sobressair. Não digo que é o favorito. Eu acho que a França tá muito forte, assim como a Espanha. Mas é o Brasil. É uma camisa forte, uma camisa poderosa. E se os jogadores estiverem ali no auge, de repente pode acontecer aí o que, não sei se muita gente espera, mas que o Hexa venha. Na Série B, os 5 últimos da tabela e os últimos 5 jogos desse clube, só houve uma vitória do Londrina, que foi sobre a Ponte. Botafogo, Avaí, Londrina, Ponte Preta, América. Show de horrores desses times aqui no campeonato. Bom dia, jovens! Vocês falaram do Cidade contra Cidade. O Sérgio Malandro foi descoberto nesse programa. Glu Glu. Verdade. Vai lá. Viu? Bebê. Olha. Bom dia, amigos. Olho no Japão, hein? Olho no Japão, é o Breninho que tá mandando aqui. Eu pus a vitória do Japão pra cima da Holanda na estreia. Derrotou o Brasil sério? já. Não posso ter opinião? Já derrotou o Brasil em Jogos Olímpicos, né? O Brasil de 96. Ele ganhou do Brasil agora no amistoso. Esse negócio de bolão. Ano passado e amistoso. Esse negócio de bolão, ô Cheb, nosso retorno tá baixo aqui, então por isso que a gente tá atravessando você. Peço perdão, já vou passar pra você, mas esse negócio de bolão,
geralmente quem ganha os bolões de empresas grandes, como o caso da IPTV, é geralmente a galera que não é tão conectada ao futebol, né? Que porque eles colocam um resultado meio... aleatórios, né? E a gente fica nesse negócio de analisar. Chega na hora do jogo, acontece nada do que a gente tá pensando. Sim. Copa do Mundo tem muito disso, cara. Então, por exemplo, o Lupe falou aí às vezes tem que ter mesmo uns placares assim, mais fora do consenso, né? Pra tentar pontuar também nos bolões. Né? Ontem, depois do Bom Dia Cidade, eu sentei com a Thalita Nonato ali, ela pediu uma ajuda. Eu falei, não, faz aquilo que seu coração manda. Essa é a e ela graça. começou a colocar assim, aí só alguns que eu mudava, como por exemplo, ela pôs a vitória do Congo, se não me engano, no primeiro jogo, e é um jogo difícil. Eu falei, acho que esse aí não vai dar não, vamos inverter. Aí invertia, mas você tem que ir com o que você acha mesmo, coração sabe? aberto. Com o coração na ponta da chuteira. É Fala isso aí, mesmo. Fábio Scheib. Não, ia dizer justamente do Japão, né, que venceu o Brasil ano passado em amistoso, foi um dos principais resultados também. Tem jogadores conhecidos, jogam no futebol inglês também, bastante jogador no futebol inglês. O próprio Endo, né, do Liverpool também, tem outros jogadores que jogam na Europa. Hoje em dia está muito globalizado já, né, Julião? Não é aquela expectativa e aquela sugestão que a gente tinha dos times mais fracos, né? Hoje em dia está muito igual aos jogadores que já atuam na Europa há muito tempo, né? Boa. O nosso ouvinte aqui tá mandando mensagem também pelo nosso WhatsApp, é o Marcos de Indaiatuba. Uma empresa fez a pesquisa da convocação... Calma aí. Uma empresa fazer pesquisa da convocação não do Neymar é de não ter o que fazer. Marcos de Indaiatuba. Como assim? Não entendi, Marcão. Se puder explicar pra gente. Bom dia, Lupe. Fica esperto, viu? O Carlão treinando corrida. O homem tá voando. Quanto à Copa, espero dar liga esse conjunto do Brasil, porque temos elenco. Oscar Shinkai. Grande, Oscar. Aqui pra gente. Oscarzinho. Já tá liberado já, Carlão, pra correr? Já vou. Segunda-feira já tô no fute de novo, graças a Deus. Então, sexta que vem vai rolar uns tênis lá, se virar, se der certo lá, eu vou encarar, assim. Eu só preciso comprar aquele manguito de panturrilha, né? Porque agora eu não vou mais praticar esporte sem esse manguito. Mas ontem já encontrei Shinkai, já batemos um longo papo. Shinkai Bugrino, já marquei um encontro com ele no sabadão, depois do jogo do Bugre, pra gente saborear aí um belo shopping. Ele que vai pagar, porque o Guarani vai ganhar, então tô tranquilo. O Rufino de Elias Fausto. Bom dia, rapaziada. Qual o melhor jogo da primeira fase? Cara, tem na quarta-feira tem um bom Inglaterra e Croácia, né? Esse. Eu acho que é esse, hein? O próprio Brasil e Marrocos é um jogo legal também, Holanda e Japão é legal também, cara. Holanda e Japão também é um jogo legal. Verdade. Eu acho que Brasil, Croácia, Holanda e Japão, mas acho que o mais equilibrado, assim, de times que vão brigar pela ponta do grupo, acho que é Inglaterra e Croácia. Amanhã tem os Estados Unidos e Paraguai também. O Estados Unidos tá com uma boa seleção também. Sim, fez um amistoso interessante. Os Estados Unidos tem uma geração muito interessante. Olho também nos americanos, hein? E o Paraguai é legal porque tem jogadores identificados aqui com o nosso futebol, né? Roque Santa Cruz. Muito bacana. Nossa, eterno, né? Tá jogando ainda, eu acho. A Copa de 2006 era Roque, Gamarra... Não, Arce não tava. Tava ainda? Em 2006 ele tava ainda? 2006 tava, acho que tava. Mano, eu acho, né, mano? Tinha o Barros. Não, o Barros ele jogava. Tô confundindo o Barros. O Barros era. República. Não é República. Ai, eu acho que era República Tcheca. Jogava no Dortmund. O Barros é meio PlayStation 2, né? Cara, exatamente. Só que não tá me vindo. Eu acho que é República Tcheca. É Barros. Deixa eu ver aqui, ó. Barros, Borussia Dortmund. Barrios. Não. O Barros. É Barros Estamos mesmo. falando de jogadores diferentes, Fábio Scheib. Esse é mais antigo. Entendi. É o Barros. Acho que nem era Dortmund, talvez seja o Bayern de Munique. O Cabanhas estava no O Milan Barros. Paraguai. Achei, República Tcheca. Tchecoslováquia. Ele jogou muito tempo no Liverpool também. O Milan Barros. Vamos lá, atualizando informações agora do futebol campineiro. A Ponte Preta ainda não oficializou o Antônio Lupe, mas tem novo comandante chegando aqui na área. Tem novo comandante. A Ponte ontem, no fim da tarde, chegou a um acordo com o Márcio Zanardi, treinador de 47 anos. Zanardi, que começou a carreira treinando equipes de categorias de base, como por exemplo o Osasco Audax, passou pela base do Corinthians, pela base da Portuguesa, fez uma campanha interessantíssima no comando do Guarani 2019, com Matheus Bidu, com Davó, entre outros jogadores que se destacaram. O Guarani foi eliminado pelo São Paulo, de Antony, lá em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. E depois
O glorioso Zanardi, ele acabou comandando profissionalmente o próprio São Bernardo, onde ele também fez um trabalho nas categorias de base, Goiás, Botafogo, Amazonas, e o último clube, em 2026, do Zanardi, foi o Figueirense. 12 jogos e 4 vitórias, chegou já com o Figueira numa situação bem delicada no campeonato estadual e não conseguiu tirar a equipe do rebaixamento para a Série A2 do futebol do estado de Santa Catarina. A Ponte já tinha iniciado uma negociação com ele na semana passada, antes do jogo contra a equipe do Botafogo, e até mesmo voltou a negociar com ele para o duelo agora contra o Cuiabá, mas não teve êxito, e agora sim chegaram a um acordo, provavelmente com garantias financeiras para o novo treinador, que deve comandar a Macaca no duelo contra o Juventude, no domingo às 11 horas da manhã, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E se realmente for confirmado, na verdade só falta ali o anúncio oficial, a apresentação inclusive deve acontecer amanhã. A Ponte e o Zanardi, eles terão aí um grande trabalho. A comissão técnica da Ponte, né? Porque são 3 atletas que estão fora do jogo. O Lucas Cunha, o Danilo Barcelos e também o William Potker. E também tem uma situação com a chegada do Zanardi, uma indefinição se o Edson Bora continua na comissão técnica da Macaca, hein? Já foi, né, Carlão? Já foi. Já pediu pra sair. Então, também tava com um monte de problemas. 15 meses. 15? Ah, não é possível. Como é que vive com 15 meses de salário atrasado? Enfim, aí também não é um problema meu. Então, o Boaro vai embora e o Zanardi assume, então, a Macaca. A provável apresentação dele para amanhã, Júlio. Carlão de Freitas, então... agora, por que não anuncia, né? Por que fica dessa demora? Acertou ontem com o Zanardi. Aliás, antes do Carlão... Dá pra entender algumas coisas. Eu não sei se a Ponte... os meninos da comunicação, Paulinho... Arthur, o próprio né? Arthurzinho, Diegão que tá lá, os meninos da Ponte TV, eles fazem um trabalho espetacular e eu sei que tem um impedimento, né, de colocar até mais coisas na rede social da Ponte. Será que as pessoas não sabem, que cuidam da Ponte, que hoje rede social também pode gerar receita para o clube? É monetizada, né? É monetizado? Será que eles têm essa noção de que você tendo uma rede social ativa, Instagram, YouTube, TikTok e todas as outras plataformas digitais, isso pode trazer dinheiro pro clube? Então anuncia, faz um vídeo, põe o cara pra falar, tudo bem, torcedor da Ponte, tô chegando aqui. Não, é tudo ali, ó. Vá, na hora que chegar, anuncia. Tem que ter um pouquinho mais de cuidado com isso, porque a rede social também é um canal de comunicação com o torcedor. Desculpa o desabafo aí, viu, Júlio? Vai, Carlão. Todo dia, né, Lupe? Todo dia é um desabafo, não tem como, né? Porque a maneira como a Ponte é gerida é terrível. Mas esse assunto, vamos dar um tempinho, né? Agora vem o Zanardi aí. Um desafio pro Zanardi tanto, né, cara? Aliás, o Zanardi, para aceitar o Figueirense, para aceitar a Ponte Preta, não com relação à história, né, do time de Floripa e o time campineiro. Mas olha, haja resiliência, né? Mas primeira coisa, para ele ter aceitado a Ponte, eu acho que ele recebeu aí uma luvinha, né? Em recebendo uma luvinha, deve estar pingando alguma coisa. Porque o Zanardi, ele não aceitaria a Ponte. Acho que qualquer profissional, até do nível do Zanardi, não aceitaria comandar a Ponte Preta hoje. É claro que a Ponte ela é uma vitrine, é um clube de Série B de Campeonato Brasileiro. Você fazendo sucesso na Ponte, você consegue alçar voos mais altos, né? Haja vista Gilson Klein, Estevão Soares, Nelsinho Batista, Vadão e por aí vai. Né? Então pode ser uma aposta, mas se ele aceitou é porque alguma coisinha pingou. E a Ponte precisava mesmo de um comandante, com todo o respeito do mundo ao Edson Boaro. Também eu presto aqui a minha solidariedade, porque ficar 15 meses sem receber, pelo amor de Deus, né? E aí, né, todas as críticas para a diretoria ponte-pretana, mas a Ponte precisava de um comandante de fato, né? Não que o Edson não tenha essa capacidade, mas infelizmente a carreira de treinador do Edson Abobrão ela ainda não aconteceu. E a do Zanardi eu acho que já. Né? Não estou falando nem de como jogador, porque aí a carreira do Edson foi maravilhosa, foi nível Copa do Mundo, tanto é que em 86 ele participou e como titular no início. Mas a Ponte precisava de um comandante, o jogador da Ponte precisava olhar para o banco de reservas e ter um comandante. Eu acho que o Zanardi é esse cara. Vai precisar de muita resiliência para tentar elevar o moral dessa rapaziada. Agora a gente não sabe a quantas anda a situação financeira, se algo a mais foi quitado, não sei como que chega o Zanardi em termos de ambiente na Ponte Preta.
mas ele vai pegar um caos, né? Então ele precisa ter aí muita sapiência, saber lidar com a situação, motivar essa rapaziada, porque não é fácil. O último jogo contra o Cuiabá, além da derrota merecida, a gente percebia até a linguagem corporal dos atletas completamente desanimados, né? Então o Zanardi vai ter esse desafio, porque, embora seja difícil pelo panorama a Ponte escapar do rebaixamento, o campeonato apresenta situações para a Ponte escapar. Então, de repente, uma reviravolta, que já aconteceu no futebol, pode acontecer esse milagre da Ponte permanecer na Série B. Então, um cara que surge aí com esperança, apesar do desânimo do torcedor pontepretano, eu acho que o Zanardi chega aí com uma pequena confiança, uma chama de esperança aí depositada pelo torcedor pontepretano. Agora, a diretoria tem que dar o respaldo. Eu acho que o mesmo respaldo que a diretoria deu para a contratação do Zanardi tem que dar para os jogadores, para a Ponte ser minimamente competitiva nesta Série B. Ô Fábio, o Zanardi ele ficou muito conhecido por conta da passagem dele, né, no São Bernardo, onde ele ficou de 2021 a 2024, mas eu tava olhando os números do Zanardi, cara. Depois daquela história que ele quase fechou com o Corinthians demitiu o Mano em 2024, fechou com o Zanardi. Sim. Só que aí avisaram a diretoria do Corinthians, parece circo, né? Avisaram a diretoria do Corinthians, ó, ele não pode comandar o time por conta do regulamento. Ah, é? Não sabia? Aí desistiram do Zanardi. Desde então, os trabalhos do Zanardi foram muito ruins. Muito ruins. Não foi bem no Goiás, não foi bem no Botafogo, não foi bem no Amazonas, não foi bem no Figueirense, inclusive rebaixado no estadual. Foi mais culpa do Vaguinho Dias e da diretoria do Figueirense do que culpa dele, né? Ele pegou o navio já semi-afundado. Mas, cara, desde 2024, o Zanardi, que foi muito bem no São Bernardo, não tem bons trabalhos também. Então, ele precisa também dar uma resposta, senão o passe dele vai continuar desvalorizando, Fábio Scheib. E é justamente por isso que a gente mantém esperanças no Zanardi, né? A gente sabe que a Ponte Preta, nessa situação que está, não digo nem pela tabela, mas situação fora de campo também, está uma turbulência danada, né? E o Zanardi precisando justamente de um bom trabalho. Quem sabe o Zanardi podendo fazer um bom trabalho na Ponte Preta, é claro que ele precisa dos ingredientes aí também, né? No caso são os jogadores, né? A gente sabe que os jogadores da Ponte, a gente até percebe um certo desânimo, né? Pela toda a situação que está, mas ele precisa de mais peças também. Mas ele fazendo um bom trabalho, se eleva novamente, né? Abre o mercado justamente nessa Série B, que ele conhece tão bem, Série C também. Então, por isso, é uma prova para ele, né? Até um desafio legal para ele, que já tem história no futebol paulista, tentando assumir um dos grandes do interior paulista aí também, tentando revitalizar a Ponte Preta, né? E justamente trabalhar o mental dos jogadores. Me chamou bastante atenção, até não tive oportunidade de falar isso ontem, mas no jogo contra o Cuiabá, os jogadores passaram muito do tom nesse quesito de provocações, de responder a árbitro, também o próprio Elvis também batendo boca com o árbitro, Danilo Barcelos tomou cartão, o próprio Baianinho, que foi expulso de uma forma tão boba, né, podemos dizer, dando uma cotovelada nos jogadores. Creio que essa situação extra-campo tem interferido bastante na parte mental e psicológica dos jogadores. É um trabalho para o Zanardi aí tentar mudar no vestiário da Macaca. Muito bem, 11 horas e 51 minutos. Daqui a pouco a gente volta para trazer informações do Guarani. Você está pronto para o próximo nível? Na Omoda e Jayco Germânica, o extraordinário é padrão. Escolha a ousadia do Omoda, com super avaliação e a tranquilidade de 7 anos de garantia. Ou sinta o poder do Jayco. Benefícios extras incríveis e uma supervalorização no seu seminovo. Omoda e Jayco Germânica, a inovação que você merece com a condição que você esperava. Consulte condições da concessionária. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você já conhece o Senhor Costela Leonor? A melhor costela da cidade. Brisket Angus e Cupim Premium esperam por você. Retirada e delivery nos finais de semana. Siga nosso Instagram e aproveite o mês da Copa. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o Brasil começou com vitória na Liga das Nações de vôlei masculino. Ontem, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o Brasil venceu o Irã por 3-1, com parciais de 25-21. O Irã venceu o segundo set 25-23 e depois o Brasil conseguiu a vitória no terceiro set por 25-15 e 25-23. Hoje,
O Brasil volta a jogar às 8 da noite contra a Bélgica. 2 jogos já foram encerrados pela Liga das Nações. Um pouco mais cedo hoje, a Ucrânia venceu a China por 3-1 e a Eslovênia venceu a Polônia por 3-2. 8 da noite, o Brasil entra em quadra contra a Bélgica. Em clima de jogos, o Iga Atacado preparou ofertas incríveis para você comemorar com economia. Confira. Refrigerante Fanta Uva, Fanta Laranja ou Sprite 2 litros, R$ 7,79. Empanado Big Chicken Perdigão tradicional ou com queijo congelado 1 kg, R$ 28,90. Cerveja Heineken 5 litros, R$ 89,98. Bisnaguinha Premium 300 gramas ou pão de forma panko 500 gramas, exceto integral, R$ 7,98. Corra! Ofertas válidas até 15 de junho. Iga Atacado. Juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Se beber, não dirija. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Descubra o poder da vida sobre 2 rodas. Na Harley Davidson Tennessee, o sonho da liberdade nunca esteve tão próximo. Garanta sua lenda com bônus exclusivo e as melhores facilidades de pagamento do mercado. Não é sobre chegar ao destino, é sobre quem você se torna no caminho. Visite a Harley Davidson Tennessee, faça um test drive e acelere sua história. Consulte condições na concessionária. Desacelere, seu bem maior é a vida. Problemas com pombos ou animais dentro da sua empresa? A Clínica Veterinária Bem-te-Vi realiza controle populacional de pombos com documentação junto ao IBAMA. Resgate de animais domésticos em empresas e ainda promove feira de adoção todos os meses. Peça seu orçamento 19 971271293. Dr. Eduardo de Lima, CRMV 47409. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 55 minutos, meu caro Antônio Lupe. Vamos agora com informações do Guarani, que joga no sabadão às 11 da manhã. 11 da manhã, duelo contra o Caxias. O Guarani que joga para manter a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C e dar mais um passo rumo à classificação, que é o primeiro objetivo do Guarani. E, claro, depois brigar pelo acesso na segunda fase do torneio. E o Guarani vive uma excelente fase. Quem também está vivendo uma fase espetacular é o volante Carlos Eduardo, que chegou tímido do Capivariano sob o pedido de Hélio Cizenando. E ele falou em entrevista para a assessoria de imprensa do Guarani do bom momento do clube e também o momento em que ele vive com a camisa do Bugrão. A gente vem num bom momento, uma sequência boa. Então agora é para manter esses resultados positivos é importante treinar firme, se manter concentrado e, se Deus quiser, a gente vai chegar aqui às 11 horas e sair vitorioso. A ansiedade fica um pouco mais alta, né? Mas a gente prefere estar sempre jogando. E também é bom essa parte da folga, porque você treina, você põe os encaixes em dia, o time fica mais bem treinado, tem esse período de folga para ajustar algumas coisas, então foi um ponto positivo para a gente. Sim, a gente está acostumado nesse horário, todo dia o treino basicamente começa nesse horário, então acho que não vai ser um problema para a gente. Pelo fato de estar acostumado, a gente vai entrar bastante concentrado, que é isso que o grupo tá mostrando estar, então vamos firme e, se Deus quiser, a gente vai sair com os 3 pontos em casa. Para mim está sendo um momento incrível, né? Acho que o melhor da minha carreira, então eu espero manter isso com os treinamentos, treinando firme, ajustando algumas coisas também que precisam ser ajustadas para estar melhorando cada vez mais. E espero que essa boa fase se mantenha por um longo período aqui e que venha sair mais gols e mais assistências em nome de Jesus. Esse é o Carlos Eduardo, o técnico Hélio Cizenando. Ele tem a oportunidade de repetir o mesmo time que entrou em campo contra o Amazonas no último jogo. Inclusive, o Guarani, ele conseguiu a liberação tanto do Maurício Antônio quanto também do Emerson Barbosa, que tiveram problemas nesse duelo
contra o Amazonas, né, onde o Guarani venceu por 5-0. Então o Hélio se zenando pelo terceiro jogo seguido, hein? Isso é pela primeira vez na temporada, pode acontecer. Claro que tem o treinamento de hoje, tem também amanhã, o último antes do duelo contra a equipe do Caxias. Muito bem, agora clima de decisão, né? O Guarani teve aí tempo pra trabalhar para esse jogo contra o Caxias, né, Carlão? E, cara, é interessante, né, que o Carlos Eduardo falou sobre a vitória ser inegociável, principalmente porque são 4 times com a chance de assumir a liderança nessa rodada. Né? E tem que ser assim, Júlio. O Guarani já teve uma ótima experiência contra o Amazonas, né? Um time ali que brigava com o Guarani, o famoso jogo de 6 pontos. O Guarani já aplicou uma goleada para não deixar dúvida. Agora tem o Caxias. O Caxias sempre uma pedra no sapato aqui das nossas equipes, né? E em Série C de Campeonato Brasileiro. E seria ótimo, né, o Guarani vencer, convencendo, né, como foi contra o Amazonas. Repetir a escalação é algo sensacional para o trabalho do Hélio, vai ganhando corpo, vai ganhando consistência. Né, o próprio Carlos Eduardo, né, um achado, né, muitas vezes a gente critica, né, aquele treinador que chega e indica 5, 6, 7 jogadores com quem ele trabalhou, jogadores de confiança. Às vezes você indica um e que rende muito mais, que é o caso do Hélio indicando o Carlos Eduardo, hoje um titular absoluto do Guarani, o cara das bolas paradas, um cara de qualidade que defende, né, essa famosa transição, ele faz com perfeição. Então eu vejo o Guarani caminhando a passos largos, rumo à classificação. Acho que, né, degrauzinho por degrauzinho, classificação, depois o acesso, depois o título. Eu acho que esses objetivos estão bem delineados. É cuidar um pouquinho do extracampo, né? Teve ali um probleminha com relação a direitos de imagem, o Guarani já conseguiu ajustar. Eu acho que trabalhando o extracampo, dentro de campo, o Hélio Zenando vai tocando muito bem essa rapaziada para o Guarani classificar sem nenhum problema. Só para fechar, o Guarani divulgou, né, através do presidente do Conselho Deliberativo, o André Torquato, a convocação de uma Assembleia Geral, onde as novas eleições vão acontecer. O pleito está marcado para o dia 26 de julho, a partir das 9h30 da manhã. Porém, o Departamento Jurídico do Guarani ainda segue se movimentando, tentando anular essa decisão judicial. Então, é assunto aí para os próximos dias, onde vamos ficar atento, mas as novas eleições, conforme determinação da Justiça, estão definidas para o dia 26 de julho. Obrigado, Antônio Lupe. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz Sosa. Vai dar certo, Ponte. Fé. Valeu, Luiz Sosa. O técnico da Ponte não tá bem. A Ponte também não tá bem. É o Antônio Wilson tá mandando aqui. O Wilson do Flamboyant Bugrino. Mandando abraço aqui pro Carlão. Tá dizendo que vai te mandar uma panturrilheira. Opa! Top, hein? Muito bem-vinda. E aqui o né? Conrado pedindo explicações do vice-presidente da Ponte, o Eberlin. Um abraço dos meninos ali, eles estão pedindo. Mandar um abraço para Nicolas Samos e para Rafael Paiva, nossos estagiários aqui do Globo Esporte Campinas, estão acompanhando nos estúdios da CBN, o CBN Esportes. O Carlão falou, tudo que Partiu vocês festa, viram hein? aqui é o contrário, tá bom? Partiu festa então, vai começar a festa aqui do Grupo EB, vambora, né? O Arraiá vai começar, Arraiá / Copa. Valeu, gente, obrigado, abraço a todos.